Vamos retomar o que a gente estava pensando, né, sobre o baile dos corpos dóceis e o baile do corpo queer, né, sobre essa relação. Num primeiro momento, a gente começou a reelaborar o que a gente está pensando como a análise que o Foucault faz no livro Vigiar e Punir, que é a caracterização de uma sociedade disciplinar. E dessa análise do Foucault, o que nos interessa é a ideia de produção de um corpo dócil, né? A ideia de que se fabrica e se produz determinado corpo. Né? Então a gente passa de uma sociedade de soberania, né, do rei, para uma sociedade disciplinar, uma sociedade é, dos adjetivos da administração, né, da sociedade do gerenciamento das coisas, né, e da produção desses indivíduos, da produção e gerenciamento dos corpos. O contraponto a isso que a gente está pensando é a teoria queer. Né? A teoria queer ali que tem com a sua condição de possibilidade nos anos 60, naquela gama de movimentos, né? Movimento hippie, os feminismos, o movimento negro, é, as demandas ambientais, maio de 68, os efeitos que o maio de 68 tem, o maio de 68 a gente pode pensar no Brasil também. É, então, todos esses elementos dos anos 60, essas micropolíticas, vão ser aí uma condição de possibilidade para o surgimento queer, né? Do pensamento queer. Nos anos 70, a gente tem mais ou menos, né, um retrocesso, né, desses movimentos, né, o sonho do maio não acontece, né? As possibilidades de produção de novas formas de vida se veem é, rechaçadas. Nos anos 80, a gente tem um outro baque muito grande, que é a questão do HIV/AIDS. Né? E nos Estados Unidos, por exemplo, a questão da AIDS vai gerar todo um ativismo médico, e um ativismo médico que vai entender que não é possível estar tão somente nessa relação com o ativismo médico. Vai ter que ter uma relação com o machismo, com o racismo, e isso é a condição de possibilidade, né, para o surgimento ali do queer como ruptura. Né? De ruptura com o quê? Com um tipo de sociedade. Mas também tem os elementos internos. Né? Quando a gente pensa o feminismo, nos anos 90 a gente já pensa uma consolidação do neoliberalismo, a gente já pensa numa cultura gay é, imiscuída de forma uh, mais promíscua com o mercado, não é? Então, a gente tem esses elementos e o queer vem como um elemento de ruptura a esse tipo de existência, vem se colocar como a diferença. Né? Então, o queer é a mulher negra que se pergunta se é uma mulher porque não se vê representada por um feminismo padrão. Né? É a mexicana, é aqueles e aquelas que estão sem vistos, numa condição social distinta e não tão interessado numa política de assimilação, em decalcar determinados comportamentos e se colocar como diferença. Por isso que o queer também é muitas vezes remontado como políticas de subversão e de positivação de sexualidades periféricas. Né? Então é essa relação que a gente estava montando. Né? E aí a gente teria que pensar em alguns elementos da própria constituição, a formação também do tango. Né?
E aí, eu não quero remontar estritamente a esse ensaio que eu escrevi, né, o tango, o baile dos corpos dóceis, mas trazer alguns elementos, algumas linhas gerais, né, e uma relação com a política. Então, se a gente pensa nessas linhas gerais, né, se a gente pensa no âmbito maior, um primeiro momento ali na Argentina se dá com a própria formação do Estado argentino, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? A Argentina, no seu início, tinha uma política de povoamento, né, de povoar para governar, e por isso chama muita gente estrangeira, muita gente da Europa para formar um novo ego argentino, um novo eu do argentino, que não seria o eu indígena, no sentido de ser aquele nativo, né? Então se tenta povoar para governar. E claro, né, com uma superpopulação, a gente vê vários problemas de uma superpopulação. Mas também a gente pensa os ambientes minúsculos em que essas pessoas agora vão viver, né, nessa composição difícil de vida. E aqui a gente está pensando numa gama de estrangeiros, principalmente homens, né, que vêm à procura de trabalho, sobretudo trabalho, sobretudo novas possibilidades, uma nova forma, né, de vida num lugar distante. E também vem de tudo, né? A relação com a política brasileira que não está distante. E aí o que acontece? Traz a cultura, traz uma língua, traz a música. E aí tem, por exemplo, a convivência no que se chama dos conventios, né? Ou conventígios, né? Que a gente pensa num casarão grande, né? Mas cada um vivendo num quarto, né? Num quartinho apertado, e no centro um lugar de convivência comum para lavar alguma coisa, etc. E esses lugares forçados de convivência, uma convivência forçada, é que vai gerar uma nova forma de língua, né? Uma nova forma de se falar, vai gerar uma nova forma de música, uma outra produção, e isso está muito relacionado com a própria produção do tango. Um outro elemento. O tango, em seu início, é um tango, talvez que a gente possa chamar de selvagem, né? É um tango que tem uma sensualidade. Eu gosto de pensar que é uma heterotopia lupanar. Em que sentido? Né? Uma heterotopia no sentido de pensar que é uma utopia localizada no espaço, né? Localizada onde? No prostíbulo, e lupanar das lupas, né? Das prostitutas. O local de prostituição na Argentina como uma heterotopia, como uma utopia localizada, como uma utopia real. Por quê? Porque a gente pensa a sociedade argentina muito estratificada em determinado momento, né? Há uma estratificação social, né, de classe, de raça, etc. E no prostíbulo é onde a diferença se encontra. Então é nesse sentido, e tão somente nesse sentido, que estou pensando ali esses lugares como heterotopias lupanares, como utopias localizadas no real. E nesse lugar de prostituição, o que a gente tem? A gente tem a música.
a gente tem talvez um piano, talvez vários homens de várias classes, de várias formas, de várias feições conversando, e a gente tem a prostituta. E aí a gente tem o jogo. Né? A gente tem um arranque, a gente tem a sedução, a gente tem, né, isso que vem a ser o tango. Se o tango tem uma sensualidade, é porque é essa relação com a mulher. É o abraço, é o arranque e é uma prévia para uma relação sexual. Né? É isso o tango em seu início. Né? Se o tango ainda tem uma sensualidade hoje, remonta a essa esfera lupanar, essa esfera erótica do sexo. Então, esse é um elemento importante, esse é um elemento selvagem do tango nesse momento. Né? Então, a gente tem essa mistura, a gente tem esse piano, a gente tem essa música, e a música, que é uma música de diversão, que eram músicas com títulos engraçados, né? Tem vários títulos do tango, dessas partituras, que são títulos engraçadíssimos. Então não tinha uma seriedade. Igual vai acontecer no segundo momento, em que há uma moralização do tango. E quando isso acontece, esse primeiro momento, né, se esvai com a própria constituição da família. Né? Então, se passa algumas décadas e a família burguesa argentina vai se formando e o tango muda. Então, esse é um elemento. O tango muda também porque ele é um tango, o tango é nômade. O tango vai fazer, né, esse bastardo, esse filho bastardo, né, da Argentina, esse filho de estrangeiros, esse filho múltiplo, né, ele vai viajar. Por exemplo, ele viaja para a Alemanha. Na Alemanha, o tango vira uma música. Se tinha ainda uma profundidade no tango, esse tango moral, né, um tango sério, um tango que fala da perda, que fala de uma experiência humana radical. Isso na Argentina, ou na Alemanha, vai virar uma questão de entretenimento, ou se a gente pensa na sua versão mais, ah, se a gente pode falar desvirtuada, mais tétrica, mais fúnebre, o tango vira, né, um tango glorioso, né, para os campos de concentração. Né? Então é um total desvirtuamento. O tango que deveria ser encontro vira quebra, vira um sentido de aniquilação, né? Uma música para uma aniquilação. Mas o tango também viaja para a França. E na França também há uma modificação do tango. Né? Que tipo de modificação que acontece na França? Um refinamento. Né? Esse tango selvagem que faz essa viagem ganha um refinamento. Pensem também nas viagens que os filhos da burguesia francesa faziam, né, para se educarem na França, né, ganhar um refinamento. E aí voltam para a Argentina um outro. Né? Passou pelo crivo, passou pelo perfume francês. O tango também faz isso, né? Ele é nômade, ele vai para a França, tem ainda o seu poder exótico, mas perde nos passos uma determinada composição e volta mais docilizado. E esse voltar docilizado é o que compõe, né, é o que faz
uma burguesia se apaixonar pelo tango de outra forma, né? Já tinha um carimbo europeu, né, para se amar o tango, né, para virar quase, né, vira uma identidade nacional, como o samba é a identidade, né, musical nacional brasileira. Então a gente tem esse outro momento, que é esse tango modificado, esse tango moral, com uma moralidade muito grande da família, da composição da família burguesa, esse tango nômade, esse tango que viaja, esse tango que perde essa sensualidade de um primeiro momento, essa selvageria da sexualidade, essa brincadeira, esses passos que eram uma antessala para o jogo sexual, para o sexo, né? É, e ainda a gente tem um outro momento, e ainda pensando nessas viagens do tango, em que o tango perde até a própria dança, o próprio baile, quando a gente pensa uh, num tango estético, né? A gente pensa um, o maestro, né, o Astor Piazzolla, ele tem uma relação com a música clássica, com o jazz. Então, o tango vira algo para escuta, para fruição, né? Para um tango estético, ganha uma outra dimensão. Né? Já não é um tango para dançar. E na atualidade a gente poderia pensar que o tango toma forma uh, de um tango eletrônico, por exemplo, né? Tem várias bandas interessantes, né, que tem aí fazem essa composição de um tango eletrônico. É, estou falando assim desses momentos mais do que períodos, porque a gente que é apaixonado, né, pelo tango é, vai adorar, por exemplo, não é uma melhora, né? É uma composição diferente. Tem gente que vai adorar os tângulos de prostíbulo, ou vai adorar ali o momento mais moral da Minotti Triste, Gardel, ou ainda esse tango refinadíssimo do Piazzolla, né? É, e ainda talvez hoje um tango mais jovem, que é o tango eletrônico. E a gente pensa o queer como? Né? A gente pensa o queer num tango que teve um processo de normalização. Né? Quando eu falava dessa viagem para a França, por exemplo, né? É, a gente pensa num refinamento da dança, mas a gente pensa que o tango vai ganhar um lugar certo, né? O tango vai ganhar o salão, o tango vai ganhar um tipo de roupa certa, né? Vai ter o tipo de roupa específica para a mulher, o tipo de roupa específica para o homem. O tango vai ganhar os seus papéis, né? É, no século XX tem aí, né, os primeiros manuais de tango, a gente percebe é, uma total modificação na própria produção do baile, né? Alguma compreensão ainda também na Alemanha e na Argentina do tango não como arte, mas como um exercício. Né? O tango, o baile como um exercício. É estranho isso, né? Pensar que possa compreender a dança tão somente como um exercício físico. Né? Claro que é também, mas é muito mais do que isso. Então a gente tem esses elementos é, da dança e essa composição. Alguns autores apontam que toda dança
seria a, uma dança de um corpo docilizável, ou melhor, uma dança de um corpo dócil. Toda dança seria dócil. Tá? Penso que não. Nem toda dança vai ter a produção desse corpo de uma métrica tão forte, né? De uma relação tão rígida, de uma composição de papéis do masculino e do feminino tão rígido. Então, ou pensado como um esporte, não é isso a dança, não é isso o tango. Então, a gente teria possíveis composições da dança que evocam outros elementos. E aí é que a gente está trazendo o queer para pensar o quê? Para fazer um desajuste, para fazer talvez uma ruptura, para pensar uma ruptura nesse baile. Nesse baile que ficou, por exemplo, houve uma estratificação, né? Houve uma ossificação dos seus elementos. Claro que é, há um estudo dessa ossificação, porque ainda, mesmo sendo um baile dos corpos dóceis, mesmo tendo uma ossificação dos papéis tão rígidos, e esses papéis refletem, né, uma composição familiar, de uma família burguesa, etc., essa dança de par, mesmo com isso tudo, é uma dança muito bonita. É uma dança que remonta ainda toda aquela sexualidade de um primeiro momento de um tango selvagem e de um tango sexual. Isso não se perdeu completamente. Tá? Então, ela remonta isso ainda, o baile. Mas o queer pode trazer o quê? Pode trazer um questionamento dessa ossificação, dessa normalização. Se o queer é ruptura desde o seu início, né? E aí essa ruptura com processos de normalização, a gente pode pensar o queer também como um processo de ruptura na dança. Então, a gente pensa que há uma ruptura, por exemplo, com relação aos papéis, tá? De quem conduz e quem é conduzido. Né? Esse talvez seja o elemento mais simples para a gente pensar um questionamento do queer no tango, né? A composição, o homem, o ativo, conduzindo a mulher, a passiva sendo conduzida. Uma modificação dos passos, um maior jogo entre esses elementos. Não é? Então, esse seria um elemento muito básico que o queer iria colocar em xeque. Mas também a produção, né, uma composição da própria dança em outros lugares, que não seja tão somente o salão. Né? É interessante ir para a Argentina e ver a dança na rua, e ver a dança nos parques, e ver a dança nesses bailes, nos bares, né? Um pequeno barzinho de Córdoba chamado Los Infernales, né? Ver a dança ali também. Então, é interessante esses outros lugares e também outros corpos. Não é? Por que não novas composições? Não é? E aí eu falo especificamente né, de toda a composição LGBT, né, gays, lésbicas, travestis, trans, né, as transidentidades, né, para deixar de uma forma mais acurada, toda essa composição no baile, toda essa composição na dança, toda essa composição produzindo torções. E quando a gente pensa
outros corpos na dança, o que traz é isso. Traz uma torção na dança, na própria dança. Né? É, Então, a ideia de pensar rapidamente o queer aqui é trazer alguns elementos de ruptura que a gente poderia pensar nesse momento de estratificação, esse momento de ossificação, não necessariamente para desfazer essa composição, né? Mas para abrir um horizonte de novos corpos na própria dança. E eu não falo não somente daquelas pessoas que vão estar a dançar, mas eu falo também numa composição daqueles que simplesmente vão ver um espetáculo. Né? Por que não ter esses corpos, toda essa multiplicidade, que é a multiplicidade do corpo social? Né? A gente pode fingir que essa multiplicidade não existe, né? Mas essa multiplicidade fervilha no corpo social, por que não tê-la também na, na dança? Né? Então, essa reflexão, a tentativa era trazer isso. Né? E, e aí, o último vídeo vai ficar a cargo da Priscila Rangel, é, que é uma dançarina. Ela vai falar da sua experiência, né, com a dança e vai falar também da experiência com o tango. Né? Ela foi um grande encontro, não? Nessa caminhada de pensar o tango, de pensar a dança, e é uma pessoa com que a gente aprende o tempo todo, e com certeza ela traz elementos bastante interessantes para pensar esse corpo, né? E ainda mais para pensar não somente uma dança que pode se tornar esse corpo docilizado, né? Ela vai pensar também esse corpo indócil, né? Essa dança que pode ser compreendida como na esfera de um cuidado. Então, a gente está trazendo, né, outros elementos. Né? A Priscila vai trazer uma outra composição e vai falar da sua experiência com a dança, como professora, é, como aquela que conduz, é conduzida, e esse jogo é tão interessante na composição do baile. Né? A experiência dela, tanto com a dança mais dura, quanto uma dança mais livre. E como a gente pode usar também a técnica, a disciplina, para essa composição de ser mais livre. Né? Então, aí a gente finaliza esse conjunto de vídeos com essa experiência, né, da Priscila.